Fala galera, começando mais um Oreocast, o podcast que conecta você com histórias de superação, negócios e transformação real. E hoje a gente recebe um cara que virou referência vendendo o que ninguém queria vender e conquistou o topo com coragem, fé, estratégia. Consultor, empreendedor, top 10 no estado no segmento de plano de saúde, Júnior Santos. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. É um prazer enorme estar contigo aqui nesse podcast da Orion. E nós já vamos falar aqui também um pouquinho da Enjoy, antes da gente começar aqui nessa história maravilhosa do Júnior. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer crescer? Construir autoridade e estar entre os melhores? A Enjoy é a escola de negócio que conecta líderes, acelera as estratégias e entrega resultado. E tem presente o CEO, Vander Miranda, tá liberando o livro Máquina de Resultados de graça. Escaneie o QR Code que vai aparecer aqui na tela, clique no link e bora acelerar para conquistar. Vamos começar aqui então, Júnior. Cara, eu tô muito feliz em estar contigo aqui. Tenho certeza, eu conheço um pouco da tua história. Eu sei o quanto você traz de superação, né? Hoje traz de um homem de sucesso, de uma pessoa que você é. Então, pra galera que vai nos assistir, que está nos assistindo nesse momento, quem é o Júnior Santos? Fala aí, o Júnior pai, marido, empresário. Conta um pouquinho sobre você aí. Júnior Santos é um jovem senhor de 36 anos. Tenho 2 filhos, né? A Valentina de 10 anos, o Lourenço de 3. Tenho uma linda esposa chamada Gerlane. Caramba, hein? Que nós estamos juntos há tempo, hein? Se eu não me engano, são 17 anos ao todo. Legal, cara. Hoje sou um cara realizado como empresário, empreendedor, pai de família. E um cara simples também. Esse é o Júnior Santos. Em poucas palavras, assim, é um cara que ele não vê desafios, né? Ele vê metas. Incrível. É isso aí. E, Júnior, a sua história é uma história de muita superação, né? Exatamente. E hoje a gente vê... Eu trouxe algumas pessoas aqui nesse podcast que tem história extraordinária. Cada um tem uma história de vida. Me fala como foi o teu começo, cara. Como você surgiu no ramo empresarial? Você começou fazendo o quê? Você começou, era CLT? Como que você chegou hoje ao patamar que você está? A realidade é o seguinte, né? Eu sempre fui um cara que acho que minha mente nunca me acompanhou. Minha mente sempre estava na frente. Eu sempre almejava grandes coisas na vida, né? Venho de uma família humilde, né? Onde eu sempre estudei em colégio público, né? Então, assim, eu via o que as pessoas tinham e eu falei, cara, eu vou alcançar isso quando eu tiver mais velho. Eu vou em busca de realizar e ter essas coisas, né? E como CLT eu não fui muito bom, não. Era jovem, né? Meu último emprego como CLT eu tinha 21 anos, né? Eu era aquele cara que não aceitava muito, não. Então não estava bom eu ir embora. Eu te falei até há pouco tempo que eu brinquei. Eu nunca tirei uma férias, né? Quando eu ia tirar uma férias numa empresa, quando eu fiz 1 ano e 1 mês de trabalho, a empresa fechou, né? Então eu não consegui tirar férias, né? Mas como empreendedor sou diferente. Caramba, legal. E aí eu falei, cara, eu comecei na vida a ver as coisas que eu teria oportunidade de alcançar um nível maior. O estudo não seria tanto uma dessas, porque desde novo eu sempre trabalhei muito novo com meu pai, então não me dediquei muito. Então eu falei, cara, o que eu posso fazer hoje, lógico, com estudo, conhecimento, mas que eu possa ter essa carreira promissora? Vendas. Vendedor, que é o que o seu salário é o céu, é você que faz. Né? Como você também não ter, também acontece. Então eu comecei empreendendo, tive uma loja de conveniência de posto de gasolina, mas não deu certo. Comecei a mexer com roupa. Caramba. Tive um belo dia, eu trabalhava numa empresa instalando telefonia, e aí eu tive um sonho, cara, que eu tava vendendo roupa. Aí eu acordei minha esposa no outro dia e falei, olha, eu vou para São Paulo. Ela, o quê? Eu falei, eu vou para São Paulo. Ela, você não tá bem, não? Tô. Liguei para esses bate e volta da vida, comecei a vender roupa, Aí inovei, eu lembro como fosse hoje, eu tinha um Cliozinho, eu comprei uma Paraty.
Aí eu fiz uma loja no porta-mala da Paraty. Caraca. Fui no marceneiro, mandei ele fazer as repartição, botei um cabideiro. E aí já era aquela mentalidade, né? Quem que eu atendia? Pô, um cara com uma lojinha no porta-mala de um carro vai concorrer com loja grande? Não, eu ia nas pessoas que não tinham tempo de comprar. Eu ia no horário de almoço, nas lojas, abria a tampa do carro e vendia. Rodava tudo. E daí se surgiu o Júnior Multimarcas. Aí eu montei um showroom, né? Fiquei com esse showroom praticamente aí 9 anos, né? Com ele, funcionando. E aí minha esposa saiu do trabalho que ela trabalhava, onde ela ficou a vida toda, né? Eu falei, agora vamos montar a sua loja. E aí a gente empreendeu, abriu mais um empreendimento que foi a Divino Cabide Boutique, né? Que foi a loja da Gerlane. E aí onde tudo começou foi desse modelo, né? Sempre empreendendo. Mas o plano de saúde é outra história. Eu acho, Júnior, que esse tipo de história motiva muito quem, como você disse aí, não deu certo como CLT. Eu acho que o espírito empreendedor fala mais alto, né? Eu falo por mim, né, que as pessoas me chamam de maluco também, né? Falei, pô, saiu do certo, do carteirinha assinada. E, cara, é bacana, carteira assinada é algo legal. E hoje em dia a gente não vê muito certo mais, né? Então, a gente entende que o empreendedor, ele vive com um risco muito alto. O risco de colocar a cara no jogo e fazer com que aquilo dê certo. A gente vê você saindo de um emprego CLT para abrir um negócio e fazendo o que ninguém fazia, né, cara? Que é indo porta a porta, né? Ninguém tava fazendo isso, todo mundo nas suas lojas físicas, e você tomou essa iniciativa de criar o seu nome através disso. Esse tipo de iniciativa, Júnior, como é que surgia com você? Você já tinha isso? Você já tem algum familiar empreendedor? Ou isso é teu mesmo? Isso é de você? Meu pai ele é um cara assim, que eu tiro o chapéu para ele. Hoje ele tem 67 anos e é um cara que sempre vive se inovando. Ele sempre tá se inovando. E meu pai, ele é um cara que ele conseguiu as coisas na vida e com pouco estudo, né? E hoje ele tem um patrimônio dele bacana, né? Construiu as coisinhas dele. Só acho que aí tá na hora dele parar já e começar a aproveitar. Mas meu pai, ele, ao auge dos 67 anos, ele me comprou um ônibus há uns 3 anos atrás. Caraca. Um daqueles antigos Transcol. Aham. Rapaz, o cara, ele sozinho e Deus, ele me transformou um ônibus em uma mercearia. Ele arrancou todas as cadeiras, refez o ônibus todinho, botou prateleira de um lado, do outro, freezer, Verdurão dos Santos. Você acredita? Nossa. E tá lá parado. Ele é um ponto fixo, né? Ele não roda com esse ônibus. Nesse ônibus tem uma mini cozinhazinha, tem até um chuveiro adaptado. E eu ficava olhando antes, né? Falei, cara, como que meu pai consegue, assim? Porque com 67 anos, eu vou te ser muito sincero, eu quero só estar com a Gerlane só passeando, bem tranquilo, né? Os filhos vão estar bem criados, eu quero me preocupar só com os netos da minha casa correndo, né? Já ele não, ele quer inovar. Então foi através dele. Eu vi ele transformar um pouco e muito. Nossa. Eu vi um homem que não tinha nada começar a ter. Eu vi um homem sábio, sem estrutura, porque é muito diferente, você empreender com a rede de apoio, tá? Verdade. Isso é diferente, uma rede de apoio. A rede de apoio pode ser sua esposa, um familiar, um gerente de banco. Rede de apoio, aquele cara que tá ali, ó, eu vou te impulsionar, eu seguro aqui para você. Meu pai não tinha isso. Nunca teve isso. Eu nunca tive isso também. Então foi isso aí que era a minha maior força, né? De ver. Meu pai trabalhou com mudança há muitos anos, né? E eu via ele, às vezes, trocando uma viagem por uma geladeira. Assim, não, essa geladeira aqui, eu quero vender, eu troco no frete. Aí ele vendia aquilo 3 vezes mais que valia o frete. Então, assim, eu já vi esse lado empreendedor dele lá de trás, de fazer negócios, né? Muito bacana, cara. Eu acho que quando a gente tem uma referência assim, tão próximo da gente, as coisas... acaba que vem de família, né? Sim. Então, hoje, as pessoas vendo o teu sucesso, não sabem tudo que você passou e quem foi a tua raiz principal para as tomadas de decisão. Sim. Mas voltando um pouquinho aí, até nesse início do teu trajeto aí,
A loja de roupa foi ali, você tava 9 anos no mercado? 12 ao todo, né? 12 anos no né? mercado? Júnior Multimarcas se estabeleceu, né? Vendendo, né? Vamos dizer assim que eu era o famoso sacoleiro daquela época, né? Ia para São Paulo, aquele pique 2 vezes por mês, né? E aí, quando eu montei o meu showroom, você vê, eu montei o showroom, né? Num terceiro andar, não era loja de rua. As pessoas já vinham até mim. E aí, quando a Gerlane saiu da loja que ela trabalhava, a gente decidiu que era um sonho dela, né? Falei, vamos montar. E nesse meio tempo, veio quando a gente decidiu montar a loja dela em 2019. Nós montamos no final de 2019. Coisa mais linda, né? O sonho realizado, né? Veio a pandemia. E aí, com o vir da pandemia, foi tudo muito novo, né? Todos nós ficamos assustados. A gente, né? Do dia pra noite, você tá todo mundo trancado dentro de casa. E aí, eu ainda consegui manter as duas lojas, né? A dela e a minha. Porque a dela, eu era o administrativo. Na minha, eu era tudo. Eu até atendia, né? Engraçado, mesmo com esse tempo todo de trabalho, eu era flexível. O cliente me ligava, Júnior, eu quero ir lá no showroom meia-noite. Ia, meia-noite. Júnior, eu quero ir 1h30 da manhã. Ia lá 1h30 da manhã. Por causa do horário de trabalho. Então, eu continuei vendendo-se muito por causa dessa flexibilidade. Mas aí chegou um determinado ponto na pandemia, foi passando, 21, né? Após pandemia, que eu decidi, eu não estava dando conta das duas. Eu falei, olha, Júnior Multimarcas foi uma história linda. Tudo que eu tenho hoje, eu agradeço a Deus e esse trabalho. A loja da minha esposa, né? Foi um trabalho conjunto, eu e ela, um apoio meu. Falei, agora eu vou tocar a Divino Cabide só e Júnior Multimarcas nós vamos parar por enquanto, né? E aí eu até cheguei a fazer uma junção, né? Colocar um masculino em cima, no mezanino em cima que tinha, né? Mas a gente só seguiu com a Divino Cabide. Aí eu aposentei a Júnior Multimarcas. Em 2022, para ser mais exato. Caramba. E aí foi quando, 2022, você estava como administrador da Divino Cabide. Isso. Não é isso? E mesmo nessa época ainda estava um pouquinho de pandemia, mas as coisas já estavam abertas, a vida já tinha voltado um pouco ao normal, né? Por incrível que pareça, quando veio a pandemia, a gente sentiu muito, né? Porque a gente teve que ficar praticamente 90 dias fechados, né? Diretos, né? Mantendo funcionário, aluguel de loja, né? Nós tínhamos alguns funcionários. E logo liberou e foi aquela febre de live de artista, você lembra? A gente pocou de vender. Verdade, cara. Rapaz, legal. era surreal. As mulheres... Tinha 3, 4 lives numa semana. As mulheres compravam 3, 4 roupas diferentes. Verdade, mano. E começamos... Aí foi a Divino Cabide fez assim, ó. Vlup, aquele loop, né? E aí a gente começou a vender muito. Naquela época, um pós-pandemia recente. Aquelas lives eram... Eu lembro, pô... Eram maravilhosas, o pessoal vendia muito. E as pessoas estavam em casa, eles tinham necessidade de consumir. Exatamente. Muita necessidade de consumo, as pessoas em casa inquietas, enfim. Eu acho que a pandemia, ela nos mostrou muita coisa, irmão. Até no quesito, a gente vai entrar nessa área agora, no quesito saúde, né? As pessoas não se preocupavam muito com a prevenção da saúde. A gente vai até entrar nesse assunto. Eu acho que é um assunto muito bacana pra gente abordar aqui, porque tanto você... trabalhe com a prevenção, né? Ou seja, o instrumento que você tem hoje é muito forte na prevenção da saúde, fora também no pós, né? Numa situação que já aconteceu. Então, as pessoas não se importavam tanto com saúde. As pessoas viviam num loop de trabalho absurdo, não paravam para ver risco, não paravam para analisar se uma situação acontecesse e a pessoa mais pessimista do mundo não ia imaginar que teria um vírus que sairia da China, que ia impactar a nível global e muitas pessoas iriam falecer, ficar hospitalizada, e isso mostrou quão importante, né, é você ter a sua saúde em dia. Porque as pessoas realmente... Eu tive pessoas na minha família, provavelmente você também teve na sua, de pessoas que passaram situação bem difícil de saúde naquele momento de pandemia. E aí, Júnior, entrando nesse assunto agora, né, você sai da Divino Cabide, não é isso? Naquele momento. E, cara, como que foi essa virada de chave? Porque, vamos lá, você a vida toda vendeu produtos físicos, roupa, enfim, e expertise é enorme nessa área. Como que é essa virada de chave de sair de uma venda de um produto que é algo tangível, que o cliente pega, que
que o cliente experimenta, que ele olha no espelho e fala, cara, eu tô lindo pra você ir pra plano de saúde. Cara, me fala mais desse trem aí, né? Olha, primeiramente é Deus, né? É assim, tem coisas que... Tem até um louvor que fala, ninguém explica Deus, né? É. O que acontece? Aí a gente tinha uma filha, né? A Valentina. E Legal. meu sonho era ter 3, 4, né? A Gerlane vai ficar do outro lado lá. Não, tô brincando. Aí a Gerlane engravidou do Lorenzo, nosso filho menor, que é uma bênção, o Lorenzinho. E aí a nossa loja tava assim, a gente pegou muitas marcas, né? E a gente tinha alguns funcionários. Só que o perigo de todo o negócio é quando a loja andava sozinha, mas a engrenagem maior, a que dava força, era a Gerlane. Caraca. Tipo assim, eu fazia toda a contabilidade, todo o ADM bonitinho. Mas, meu amigo, não adianta eu fazer tudo, tomar conta de boleto, tomar conta de tudo, se não a outra ponta não, né, sair, dar vazão. A gravidez do Lourenço foi uma gravidez super difícil, né? Onde ela teve diabetes gestacional, né? Ela passava muito mal, muito mal. E ela começou a ter uma ida menor na loja. E aí o que aconteceu? As clientes tinham aquele apego por ela, né? E o atendimento dela. Ela ficava na frente ali, né? Na Era linha uma de venda frente. assistida, né? Eu costumo dizer que a Gerlane é um amor de pessoa. Ela é simpaticíssima. E eu sou o comercial. Eu sou comercial. Eu não sou tão extrovertido quanto ela. A Gerlane, ela tem um carisma. Eu sou assim, eu sou muito educado, mas eu sou mais direto, né? E as mulheres gostam disso, né? Ela inovou na Divino Cabide. A gente tinha lá uma máquina de cappuccino que tinha 3, 4 tipos de cappuccino diferentes. Biscoitinho, água com gás, sem gás, suco. Então a cliente chegava ali a se sentir em casa, né? Porque a Gerlane, ela é assim. E automaticamente, ela parando de ir para a loja... as roupas começou a chegar, né, as mercadorias, encomendas, né? E eles não estavam dando aquela vazão como ela dava, né? E o pessoal reclamando do atendimento, aquele negócio todo. Resumo da ópera. Eu falei, Gerlane, eu tô pensando se... Aí ela ganhou o Lorenzo e voltou aí pra loja, mas mesmo assim não tava a mesma coisa, porque o Lorenzo é muito pequenininho. Aí eu falei pra ela, tô pensando em a gente fechar a Divino Cabide e reabrir ela daqui a uns meses. E aí vamos descer pra Vitória. A gente era da Sé, a gente desce pra Vitória. Porque não tá dando, as mercadorias estão ficando na loja, eles não estão mostrando direito, né? A gente não tá dando aquela vazão, né? Não tá legal, né? O faturamento não tá oscilando muito. Até que um dia, né, eu cheguei pro pessoal e falei, gente, vamos fazer o seguinte, todo mundo pode ir pra casa, descansar. Eu trabalhei na Divino Cabide 1 mês sozinho. Um mês sozinho. Abrindo, fechando, atendendo mulher. Olha que doideira, eu nunca atendi mulher, atendendo. E aí eu falei pra ela bem assim, vamos encerrar as atividades por enquanto. Vamos botar a cabeça num lugar. Deixa o Lourenço crescer um pouquinho. E aí essa mercadoria todinha que tá aqui, a gente viu o que a gente faz. Muita roupa, tal. Tem até hoje, tá? Com as roupas guardadas. E vamos dar uma viajada para espairecer a mente? Vamos, né? Aí fechamos a Divino Cabide. Só que nesse meio tempo, um amigo já tinha falado, Júnior, eu tenho um negócio muito promissor para você. Plano de saúde. Eu tava com a Divino Cabide aberta ainda. Aí eu falei, pelo amor de Deus, plano de saúde? Corretor de plano de saúde, cara? Você tá de sacanagem comigo? Ele, não, rapaz, minha esposa tá. Eu falei, quero isso não. Ele vai sem compromisso. Eu falei, tá bom. Aí rolei. Aí eu fui. Aí a mulher me apresentou uma outra corretora, não essa que eu estou hoje, tá? Aí eu falei, tá bom. Aí peguei o negócio, fiz umas vendinhas aqui e ali. Aí eu falei, muita dor de cabeça. Não, vou voltar pra roupa mesmo. E aí, quando eu fechei a Divino Cabide, fui pra casa, né? Assim, por mais que a intenção era abrir em outro lugar, era de continuar o projeto, você toma uma porrada. Toma uma porrada. Porque a Divino Cabide foi um sonho da minha esposa. E foi um sonho onde eu não deixei nenhum obstáculo sair de acordo com o que ela sonhava. Foi uma loja planejada, projetada por arquiteta. Foi uma loja onde nós viajamos para fora do estado para comprar as decorações que ela queria. Foi uma loja, assim, que eu vou te falar, um apego muito grande e uma loja muito charmosa, muito acolhedora. E aí eu fiquei 1 mês, 2, 3 meses em casa. E aí eu comecei a pensar, o que eu faço? Eu reabro a Divino Cabide? Eu reabro o Júnior Multimarcas? O que eu faço? Só que você sabe que o dinheiro não leva desaforo de ninguém, né? Você vai pensando, você vai gastando ele, sua reserva, né?
Aí foi aonde eu falei, cara, o plano de saúde. Não preciso de funcionário, não preciso de espaço físico. Eu vou tentar esse plano de saúde, hein? Foi aí que eu comecei. Dando cabeçada, aquele cara, assim, como é que eu vou falar pra você? Ansioso, não tem querendo vender pra todo mundo. E aí foi indo, mas não... Nessa época eu ainda não consegui chegar no sucesso, né? Isso foi quando? Qual ano? Nós fechamos a Divino Cabide em 2022. Peraí, o Lourenço nasceu em 2022. Exatamente, nós fechamos a Divino Cabide em 2022. Peraí, 23, 24, 25. O Lourenço faz 3 anos agora. Então nós fechamos a Divino Cabide no finalzinho de 2022, quase em 2023. Perfeito. Certo? Porque foi quando eu entrei no plano, foi no finalzinho de 2022, né? E foi aonde eu comecei de verdade. E é uma área totalmente, vamos botar assim, o cliente vai até você, né, comprar roupa, que ele tem uma logo ali, boutique, enfim, loja de roupa. Então o cliente ele já vai até você interessado. A gente, lógico, a gente tem estratégia de venda, de fazer o cliente levar mais peças, o atendimento totalmente. E você foi para uma área em que você tem que ir até o cliente. Exato. E aí você já inverte um pouco o papel. Já não é uma venda mais de um produto físico, como a gente estava falando, mas agora de um produto intangível, né? Que o cliente ele não vê, não toca, ele sente que ele está ali assistido. Como foi isso na tua cabeça para virar essa chave? Eu acho que a palavra certa é virar a chave, porque muitas pessoas querem começar um negócio novo, querem entrar num projeto novo, mas não sabem como virar essa chave. E eu já vi pessoas quebrarem, né, empresas e desanimaram de empreender. Falei, cara, não quero saber mais de empreender. E você, diante de uma situação em que você foi colocado contra a parede, fala, cara, eu preciso parar um projeto pessoal que eu amo para entrar numa parada totalmente nova. Como é que foi isso? Primeiramente, você tem que cuidar da sua mente. É o primeiro ponto. A sua mente, ela é... A sua cabeça, a sua mente, o seu coração é algo que ela pode te mover ou pode te parar. Primeira coisa. Porque um homem que não tem um descanso da mente, ele se torna um homem atordoado, independente do poder financeiro que você tem. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas é escravo do dinheiro. Tá? É verdade. É o que eu falo. Eu nunca almejei em ser uma pessoa assim, muito, muito, muito rica. Almejei em ter uma vida muito boa, né? Porque eu tenho, assim, se for para mim ser um milionário, mas viver como um escravo desse dinheiro, porque eu conheço pessoas que não dormem, porque tem medo de alguém estar roubando ele, do empreendimento dele lá. Eu conheço pessoas assim. Então, quando a gente fechou a Divino Cabide, e eu comecei a mexer com o plano, eu senti nos primeiros meses, porque assim, nós estamos falando de um faturamento de uma loja que era de 60, 70 mil reais por mês. Quando eu tinha as 2 lojas, faturava mais. Aonde eu fui para um serviço que eu recebo, se eu vender, eu sou comissionado, né? Eu tenho as formas de ganho, mas eu não vi aquele volume mais de dinheiro entrando e saindo. Então isso já é um baque muito grande, porque tem 2 momentos na sua vida que você tem que entender que são muito sérios. PJ é uma coisa, CPF é outra. A sua empresa movimentar 70 mil não quer dizer que você tem 70 mil. Sim. Correto? Correto. Mas pro gerente do banco, ele vai te dar tudo como você ganhar 70 mil, porque ele tá vendo girar ali, mas você sabe qual é o que entra, o que sai, o que sobra. Esse é o primeiro ponto do X da questão. Um dos maiores fatores das pessoas quebrarem hoje é que o cara monta um negócio, o negócio tá girando um dinheiro e tá achando que ele tá ganhando aquele dinheiro. E não é isso. Tem custos, né? Tem custos operacionais, Exatamente. compra da mercadoria, tem muita coisa por trás. Exatamente. E aí, essa corretora que eu trabalhava, eu dei um gás, aí fiquei no primeiro lugar. Lá você foi o novato que mais vendeu. Só que o nosso trabalho é um trabalho diferente. A venda não é só naquele momento, a venda é uma venda constante. Que para a gente ter o nosso faturamento, o cliente tem que entrar na base, o cliente tem que permanecer nessa base. Não adianta só você fazer o contrato, deu a carteirinha, o cara e foi embora. Porque tem uns estornos. Então, assim, tem todo um segmento. Eu acredito que no ramo de serviço não é diferente para ninguém. Sim. Né? E aí foi quando eu
cheguei um belo dia em casa e falei, cara, eu tô com 30 e... Hoje eu tenho 36 anos, né? Mas há 2 anos atrás eu tinha 34 anos, né? Eu falei, cara, eu já vi pessoas ficarem milionárias, pessoas ter um sucesso profissional depois dos 40. Então, calma, né? Vamos lá, vamos respirar, né? Dá tempo ainda. Não foi aqui, mas vai ser em outro. E nessa meada de tempo, eu gosto muito de ver filme. Muito, muito. Eu vou indicar para vocês 2 filmes aqui agora, assim, que mudou a minha mente. Fala aí, conta o segredo. Eu vou contar para vocês aqui, sério. Eu sempre gosto de ver um filme à noite em casa, depois da meia-noite. Igual o Corujão, não tem? Porque minha esposa tá dormindo, meus filhos, eu gosto de ver filme centrado, ninguém perguntando. Eu vi um filme da história do McDonald's, né? Fome de Poder, se não me falha a memória. Foi em 2016 que lançou esse filme. Olha que loucura. O McDonald's era 2 irmãos, o Mac e o Donald. E o McDonald's era algo pequenininho, né? No interior dos Estados Unidos. Quem viu a potência, quem fez o McDonald's virar uma potência, não foi eles. Foi um cara que vendia máquinas de milkshake, que ficou encantado com o nome, com a arte. E o cara acreditou. Mas tanto que eles até hoje têm um problema na justiça, a família McDonald's, com a família desse cara, porque na época, resumo do filme, ele acreditou e queria comprar. Eles assustaram. Não, ele queria implementar algumas coisas. Por fim, ele conseguiu virar sócio. E por fim, ele conseguiu comprar. Então, o que eu quero dizer para você? Muitas vezes, tem negócios que a própria pessoa não acredita, mas quem está de fora acredita. Então, você tem que aprender a olhar para o seu negócio e acreditar que ele vai dar certo. Verdade. Porque o de fora pode acreditar e ele ter o sucesso e o dinheiro que o seu negócio pode dar na sua mão. Verdade, cara. Tem muita gente, Júnior, muita gente que não acredita no próprio sucesso. Tem. Vou te falar outro filme muito... Esse é O Sabor que Mudou o Mundo. Se não me falha a memória, agora em 2023, é a história do Doritos. Cara, Doritos é um negócio assim... Resumo da história. O cara era um faz-tudo na fábrica. E via que os chips não estavam vendendo naquela determinada situação. E ele via que as receitas não eram boas, mas ele via que as receitas que a família dele fazia, eles são mexicanos, era assim, um negócio absurdo. O resumo do filme, para não perder, né, para o pessoal poder ver, ele conseguiu fazer que essa receita chegasse, tipo assim, no alto escalão. Cara, vamos dizer assim, o cara era tipo o Severino na empresa. O cara se tornou um dos acionistas e milionário. Caramba. O cara era improvável. Mas esse acreditou nele e persistiu. E já depois de velho, não era novo não, tá? Mas tem um processo que você vai ver no filme como é que foi. Aí você fala pra mim, a marca já era consolidada e tinha outros produtos. O cara só entrou e foi mais uma soma. E fez um produto estourar. Então, hoje ainda dá tempo de qualquer pessoa sobressair. É verdade. Não tem essa de que a gente tem tempo de validade. Se você pegar, para quem é cristão, acredita na Bíblia, os maiores apóstolos, os maiores discípulos foram os improváveis. Foi os caras mais brabos, os caras mais nervosos. Não foi os mais mansos. Não foi, entendeu? Então, assim, eu ficava vendo esses filmes, cara. Assim, que eu tava com o ego tão machucado que eu falava, não, eu tenho que alavancar, eu tenho que ver umas histórias de superação de um povo aí pra mim começar também a ver que é verdade, né? E aí eu comecei a ver as histórias desses caras e aí a chave virou em que situação? A corretora que eu trabalhava, ela fechou, né? E a gente foi pra uma outra corretora, a que eu estou hoje, né? A gente passou por uma outra e foi pra essa que eu estou hoje, a Dinâmica. E aí, já tinha um ranking lá, né? Corretora com mais de 100 corretores, né? Eu tinha poucos meses de plano, né? Mas eu sou muito competitivo. E nessa corretora eu vi ela vende multimarcas, todos os produtos, né? Que tem no mercado hoje, né? Só que eu vi um produtozinho que ninguém dava ênfase para ele, que era a Samp. Galera, Unimed, Bradesco, Amil, e por aí vai. E aí eu olhei e falei... Aí eu fui olhar os rankings, é anual, né? Todo mês sai. Eu falei, não tem como pegar esses caras aqui, não. Mas a Samp tá esquecida. Entrei em julho, Everton. Aí fui. Moro na Serra, a parte de hospital é da Samp aqui na Serra. Aí eu fui de sola. Fui. Primeiro mês, destaque na Samp, mais vendeu. Segundo mês, destaque na Samp,
terceiro mês, top 1 do estado. Vem, Nossa, família todinha, vamos lá, estamos fazendo nada, vamos para Natal, para um resort com tudo incluso, pago. Nem um café do aeroporto eu paguei. que legal, cara. Aí, falei, opa, é aqui que eu vou agarrar. Aí continuei. Os outros 3 meses, fiquei ali, agarrei igual um bichinho de goiaba. Não soltei da Samp, não. Tanto que hoje eu tenho um relacionamento com todos, né? Mas com eles eu acabei criando. Ganhei de novo. Aí fiquei em terceiro no estado, né? Pega a família, vamos lá para Foz do Iguaçu, conhecer a catarata, a família toda. Aí foi aí que eu vi, opa, eu posso. É um negócio rentável. Foi aí que cresceu, que nasceu Júnior Plano de Saúde. Que legal, cara. Que história assim, sinistra mesmo. Uma história muito bacana. Eu acho que a palavra correta que você usou, né, toda a sua história aí foi improvável. A palavra improvável, ela desbloqueia um negócio na minha mente de pessoas que ninguém acreditam, que as pessoas não veem muitas vezes um futuro promissor, mas ele mesmo acredita em si próprio. Então, quando eu vejo você entrar num ramo que você não tinha experiência alguma e você ser top 1, top 3, top 10 no Brasil hoje, no Espírito Santo, em vendas, isso mostra que basta a gente querer, basta a gente ter força de vontade e buscar resultado, né? E a gente entende que quando nós queremos realmente, as coisas acontecem. Eu vejo muitas pessoas, Júnior, reclamando da vida, falando que tá difícil, que não tem como, que infelizmente ele não veio de um berço de ouro, que ele não teve um padrinho, que ele não teve uma ajuda. E nós vemos história como a tua, que não teve nada disso, não teve um berço de ouro, não teve um apadrinhamento lá atrás, simplesmente levantou a cabeça e falou, eu preciso dar certo. Então as pessoas têm que entender que quando a gente acredita em nós mesmos, nós acreditamos no nosso potencial e fala, eu preciso dar certo, a gente vai fazer dar certo, cara. Exatamente. Não importa, se for para vender vento, a gente vai conseguir vender vento. Porque realmente nós temos por quem lutar. Eu vejo pessoas que acabam não seguindo muitas vezes um processo, uma carreira e algo do tipo, porque não tem por quem lutar. Eu vejo que o seu brilho no olho não é por você, é pela sua família. É pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua história, pelo que você vem construindo. Então, se eu fosse para dar uma dica para quem está assistindo a gente, falar, primeira coisa, escolha por quem lutar. Mire um alvo e fala, eu preciso dar certo, porque eu preciso que minha família cresça, que eu preciso que os meus objetivos, que seja você o próprio objetivo. Eu quero viver para mim, quero viajar o mundo. Cara, escolha viver por você e vai para frente. É isso daí. Quem está do seu lado também, a pessoa que você escolher para dividir a sua vida, isso também tem um fator gigantesco, tá? Verdade. Isso porque, assim, só para você entender, eu sou um cara que eu fui criado de uma forma totalmente diferente da minha esposa. Só que ela também teve uma criação mais... As nossas mais antigas, né? Mais severas, né? Só que hoje eu desfrutei de coisas na minha vida que por mais que eu alcançasse o financeiro, não seria um interesse meu. Tipo assim, eu não... O que acontece? A gente quando vem de uma família mais humilde, se torna emergente, né? Aquele público que está conseguindo alcançar outras coisas, a gente não tem conhecimento de algumas coisas boas que tem na vida. Tipo viagens, né? Você ir para um resort com all inclusive, né? Você fazer o dinheiro que você ganhou te trazer momentos, te proporcionar momentos bons. Às vezes na minha cabeça seria o quê? Por mais que eu tivesse dinheiro, eu não pensaria nunca em ir para um resort. Eu pensaria em ter uma casa muito bacana, aí já pensava que dinheiro na conta. Opa, dinheiro tem que estar na conta. E você não aproveitar esses momentos. Entendeu? Sim. Isso acontece muito, tá? Muito. Porque a gente não foi criado assim. A gente teve uma criação de pai e mãe que o quê? Eu até brinquei isso com uma pessoa que eu conheço hoje. O homem tem que acordar muito cedo, e começar a trabalhar cedo, né? Trabalhar duro, né? Pesado, e dormir não tão tarde para aguentar trabalhar no outro dia. Não é assim que ganha dinheiro. Eu falei para um cara hoje, eu brinquei com ele.
Ele, você acorda 8, 9 horas? Meio-dia, brincou. Eu falei, não, eu acordo 8 horas, 7h30. Ele, meu sonho, eu acordo 6 horas. Eu falei, eu não acordo 6 horas porque nenhum cliente meu vai me atender às 6 da manhã. Não tem essa necessidade. A não ser que eu trabalhasse com algo do tipo que tivesse essa necessidade. Mas eu falei para ele, mas eu conheço um cara que acorda meio-dia, tem muita grana. Eu conheço um cara que acorda meio-dia e tem grana. E o cara... Gente, isso não é mais parâmetro. Não é mais parâmetro você ter que carregar peso para ganhar dinheiro. Quem trabalha mais, ganha mais. Não é mais parâmetro. Aí eu falei para ele, quem ganha dinheiro é quem sabe organizar o tempo. Esse dia um cliente meu me falou uma frase muito bacana. Eu vou parar de falar que eu estou na correria. Quem está na correria é quem está correndo. Eu não estou correndo, eu estou desorganizado. E é verdade. É verdade. Eu também vou parar com isso. Falar, eu estou na correria aqui. Não, deixa eu organizar meu tempo aqui. Eu estou totalmente desorganizado. Mas é isso, vou deixar você prosseguir. Não, pode ficar à vontade aí, o assunto tá bom. Eu acho que é nessa pegada mesmo que você tá falando. As pessoas vivem hoje... E aí até voltando ao assunto, um pouco do assunto do plano de saúde. Hoje as pessoas estão procurando mais plano de saúde, né, Júnior? Então, o Covid foi algo assim, muito covarde com as pessoas, né? Com tanto empresário, pai de família, mãe, tio, tirou entes queridos, quebrou empresas, quebrou negócios. E aí, gente, eu costumo dizer isso para os meus clientes, né? Direto eu atendo pessoas que falam assim, eu não vou fazer um plano, eu não passo mal. Gente, o plano quer você que não passa mal. Ele quer você mesmo. Ele não quer quem está lá já nas últimas. É você que ele quer. Porque o plano de saúde, ele não é para quem está quase falecendo. Porque morrer é uma palavra pesada. Ele é para aquela pessoa que está saudável, continuar se cuidando, fazendo check-up. Plano de saúde é prevenção. É para você prevenir. Ele não quer... Porque se você está no plano de saúde hoje e faz seus exames periódicos, a chance de você infartar é menor, porque você vai estar no acompanhamento. A chance de você ter um AVC é menor. Então, vai ser melhor para você e para ele, que não vai gerar um custo. Verdade. Por isso que existem as famosas carências. Existe a CPT, que são doenças pré-existentes. Se você já tem uma doença e você entrar num plano, se for comprovado, é 2 anos a carência para qualquer exame de alto custo, internação ou cirurgia. E o que mais acontece, as pessoas me procurar. Eu estou com uma hérnia de disco. Eu estou com um câncer. Infelizmente, o plano pode te aceitar, porque lembrando que o plano é um algo privado. Então, ele vai fazer uma análise do seu contrato para saber se também é interessante você entrar para ele. Vai fazer uma análise do risco ali. Exatamente. Até porque é uma empresa, né, Júnior? Às vezes as pessoas falam, pô, a empresa vive de lucro, né? Tem funcionário para pagar e tal. Você imagina se todo mundo... É porque o brasileiro gosta de muitas vezes dar um jeitinho no negócio. Exato. Né? Não é um órgão público, é um órgão privado. Tem que ter remuneração, né? Não é uma associação beneficente. Não esquece, não é assim. Gente, deixar muito claro para vocês aqui. O que mais me aparece hoje é 2 tipos de pacientes. Mulheres gestantes. Olha, vamos lá. Vamos abrir a mente, aproveitar que está aqui das pessoas. Você descobriu que está gestante. Júnior, posso fazer um plano? Deve. Vamos lá. Você não vai ter o parto pelo plano, que a carência são 300 dias, dá 10 meses. Então, você fazendo o plano, você vai ter todo o acompanhamento do seu pré-natal, que é as consultas, os ultrassons. E aí, depois de 6 meses, já é liberada a internação. Então, digamos que você passe mal, você já fica coberta. Aí, quando o seu filho for nascer, você tem a opção de ir para o SUS ou você pagar um parto particular. Mas aí, seu filho já nascendo, ele já tem direito ao seu plano durante 30 dias sem nenhum custo. E aí você tem 30 dias para colocá-lo no seu plano e ele aproveitar todas as suas carências. Então, nunca é tarde para começar. Aí as pessoas, não vou fazer não porque não cobra o parto. Aí vai lá e morre 300, 400 reais no ultrassom. No plano, 20 reais, 30, num plano participativo. Caramba, então as pessoas têm que entender. Na verdade, elas têm que primeiro procurar um consultor e um especialista, né? Exatamente. Não é... Outra coisa que muitos me perguntam, eu vou falar olhando diretamente para vocês. Todo mundo me pergunta, Júnior, estou negativado, posso fazer um plano? Pode. Pode. Desde que você não deva essa operadora. Nós temos várias. Está negativado? Pode fazer o plano. Ainda pode. Não tem nada que... A não ser assim, você fez um plano na São Bernardo, não pagou? Aí você tem que acertar lá, né? Mas dependendo do caminho, você ainda consegue fazer. Mas pode fazer um plano negativado. Não tem problema nenhum. Eu acho que
De fato, as pessoas têm que entender que existe consultores e especialistas em cada área, né? Exatamente. Você hoje é especialista na área de plano de saúde. Então, as pessoas te procurarem exatamente para tirar suas dúvidas. E para de ter aquele preconceito, né, com plano de saúde, enfim, que não vai cobrir. Gente, vamos lá, eu acho que eu vou entrar também nesse assunto daqui a pouco, mas o plano de saúde hoje, como o próprio Júnior que já falou, eu acho que é a parte de prevenção, pô. É você fazer ali, ver as suas taxas de acordo com o tempo, ver se está tudo, o equilíbrio do teu corpo, enfim. E toda essa parte eu acho que é fundamental até para ter uma vida mais longa, né? A gente não veio de uma cultura de prevenção. A gente veio de uma cultura de tratar o problema. Cara. Essa é a primeira porta de tudo. A gente foi ensinar a trabalhar. E não é assim. Eu falei esses dias para uma pessoa, olha, você tem plano de saúde? Um empresário. Não tenho. Tá, e se você passar mal? Eu posso pagar uma consulta particular. Pessoal, vamos lá. Vou usar um caso que tem no meu Instagram, tá? Me falou o nome dela agora. Ela teve um câncer, né? A Simoni, lembrei. Vamos lá, Simoni. Ela sempre teve plano de saúde, mas num determinado momento da vida dela, ela simplesmente tirou o plano de saúde e foi fazer uma consulta. Aí o doutor falou assim, olha, você tá com câncer. Tô resumindo aqui, tá? E qual o seu convênio hoje, tal. Ela, doutor, não tenho. Aí ele, nossa. Resumindo, a Simoni, ela é uma pessoa renomada, né? Todos conhecem. Tinha uma situação financeira razoável, bacana, bem bacana. Ela vendeu quase tudo que ela tinha para fazer um tratamento. Nós estamos falando de mais de R$1 milhão há tantos anos atrás. Então, o plano de saúde não é para você fazer uma consulta de 300, 200, 700, aí você pode pagar. Não é para você usar um pronto-socorro só com a dor de cabeça. E quando vem um tratamento, você descobre uma doença, aí que a conversa muda. Hoje um leito de UTI é um absurdo. Hoje uma internação não é barata. Hoje um parto gera em torno de 14, um parto, tá? Trazendo uma vida. 14, 16, 18 mil reais. Às vezes acha por 12. Pedindo a Deus para não dar nenhuma complicação. Porque você te dá direito a 2 dias de enfermaria. Então, eu falo pelo meu sogro. O meu sogro é um caso que a vida toda teve um plano de saúde. Quando descobriu um câncer, aí ele saiu da empresa e continuou pagando. Mas achava que ele estava jogando dinheiro fora. Parou de pagar, descobriu um câncer de próstata. Comecei a saga, eu e ele ali, ó. Eu e a minha esposa, né? Como eu tinha o meu tempo mais flexível, levava ele para tudo. Por fim, ele começou a pagar um monte de consulta particular, exames particulares. Mas aí quando chegou na hora do tratamento pesado, aí já não tinha como pagar. Aí nós fomos pro SUS, um ótimo atendimento, tá? Não temos o que reclamar, da medida do possível, mas a fila de espera é muito longa. Aí como é que... E lá não tem preferencial não, igual tem no supermercado. Lá é o seguinte, tem um cara de 70 anos que tá com câncer. Tem um de 63, mas tá cheio de metástase. Como é que você passa na frente de um cara desse? Não tem essa. Lá é que vai ficando de pé e fortalecendo a Deus, Deus te dando a vitória da vida, o respiro, e você aguentando a chegar nessa fila. Aí o que aconteceu? Meu sogro ficou naquela batalha e infelizmente faleceu. Há pouco tempo atrás ligaram para marcar uma cirurgia para ele e já faleceu tem mais de 4 anos. Caraca. Você está entendendo o grau do negócio? É. Então, as pessoas não entendem. As pessoas preferem, às vezes, pagar para ver. E o pagar para ver pode sair caro. Exatamente. E até corroborando com esse assunto que a gente está, que eu acho é um assunto que tem que ser falado, é um assunto que tem que ser explanado para a sociedade, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, na verdade. Tem um quadro que a gente fala aqui no Orioncast. E aí, tá seguro? E é exatamente nesse sentido, né? A gente, quando a gente estava falando sobre seguro de vida, né? Quando nos conhecemos para falar sobre a Prudential na época, eu lembro que você falou, pô, Everton, trabalha com plano de saúde. Eu falei, cara, eu acredito muito nessa ferramenta. Porque o plano de saúde é uma ferramenta extraordinária que vai te ajudar exatamente na parte de prevenção, na parte de um tratamento. Você está dentro do hospital precisando ter ali um conforto dentro de um leito. E a gente sabe, cara,
não é falando mal do órgão público, mas a gente sabe que, como você mesmo disse, a fila de espera é muito grande. Não dá pra gente contar com isso. Quem tem condição, não dá pra contar com isso. Então, quando a gente foi falar do seguro de vida, o seguro de vida, ele te cobre fora no momento em que você não pode trabalhar. Então, hoje, você como empresário, Júnior, qual a importância que você vê e essa conexão entre plano de saúde e seguro de vida hoje, principalmente para o empresário que está nos ouvindo? Vamos lá. Você falou uma frase alguns minutos atrás, por que e para quem que eu tenho que dar certo? Hoje é minha família. Hoje, conhecer você, com o negócio que nós fizemos, hoje eu já fico um cara mais tranquilo. Porque o meu maior medo era o seguinte, quando eu saía para trabalhar, né? Hoje eu tô realizado, né? Mas eu ainda tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma esposa. Então eu pensava bem assim, meu Deus, se eu faltar agora, como é que eles vão ficar? Né? Porque assim, é o que eu falo pra você, eu sempre falo com a minha esposa, né? Meu pai é minha família, né? Meu irmão é minha família. Mas a responsabilidade da minha família é minha. Meu pai tinha responsabilidade quando eu morava com ele, a mãe dela quando ela morava com ela. Hoje a responsabilidade dela é minha. Eu tirei ela dentro da casa dos pais dela, então ela se tornou minha responsabilidade. Eu sou o provedor da minha casa. Lá em casa é assim. O que eu fico mais feliz no plano de saúde é que a minha esposa hoje trabalha comigo. Legal. Hoje ela não precisa. Hoje o trabalho dela é ela trabalhar junto comigo, né? Ela faz meu marketing, meu ADM, e toma conta dos meus filhos. Então, assim, hoje eu consigo dar esse conforto para ela. Então, uma parte já estava certo. A gente tem um plano de saúde, eu e minha família. Mas a outra parte não estava certa. Eu não tinha um seguro de vida. E aí, eu falava, cara... Foi de Deus, porque eu falava, rapaz, eu tenho que resolver isso. Mas aí o corre-corre do dia a dia, e aí é o que você falou, tem um especialista e tem um corretor. Nada contra quem vende seguro de vida em bancos, tá, gente? Mas o cara, ele não vai ter aquela paciência para montar, olhar o gráfico da sua vida, olhar a real necessidade. Ele vai te vender produto tabela. Ele vai te vender o portfólio que ele tem ali, né? E eu nunca fechei, porque eu falava... Aí um belo dia meu irmão falou, rapaz, você tem que conhecer um cara. Ele, gente boa, você vai gostar desse cara. Eu falei bem assim, sério? Ele, sério. Aí foi onde eu te conheci. Legal. E cara. aí eu, contratando hoje o seu serviço, que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Eu falo, seguro de saúde e seguro de vida tem que andar atrelado. É verdade. Porque você fica coberto em vida. Porque imagina bem, o cara falece hoje, acontece alguma uma intercorrência, uma tragédia, é 2 tragédias, né? Uma que eu conheço uma família assim, tá? O cara era uma máquina de ganhar dinheiro, mas ele se ganhava muito bem, mas se vivia muito bem, mas não tinha caixa. Ele faleceu, foi uma perca para a família. E o pior, a outra perca, desestruturou a família todinha. Eles foram do céu ao chão rápido, porque o provedor era ele, e ele era a engrenagem, e ele não deixou nada. Então, meu amigo, o patrimônio foi todo. E essa família quase passou dificuldade, tá? Caramba. Entendeu? Quase passou. Eles chegaram bem na resminha da lona. Agora que os filhos cresceram, né? Começaram a trabalhar e estão conseguindo. Então, desse mal eu não quero sofrer. E eu vejo também, Júnior, o seguinte. O plano de saúde, ele corrobora muito com o seguro de vida no sentido em vida também. Por quê? Vamos lá. Você hoje é empresário, você é a máquina de fazer dinheiro, né? Júnior, seguros, plano de saúde é a máquina de fazer dinheiro. Então, se você para de trabalhar por um imprevisto, seja ele um acidente, seja por uma invalidez, seja até mesmo por um tratamento de uma doença grave, como um câncer, você não consegue trabalhar. Você não consegue desempenhar a mesma força de trabalho que você vem desempenhando saudável. Então você tem um time, Everton, eu tenho um plano de saúde maravilhoso, vai te cobrir dentro do hospital. Você vai ter acesso aos melhores médicos, aos melhores exames, ao melhor tratamento e fora. E a conta de luz, a conta de água, a conta da internet, a alimentação dos filhos, escola, que não é barato. E vamos aí, e muitas outras coisas que a gente tem que pagar todo dia. Quem é empresário tem funcionário em casa ainda por cima, tem que pagar funcionário. Então, infelizmente, o plano de saúde ainda não paga a despesa de casa. Então, o seguro de vida, ele vem exatamente nesse exato momento
em que você está focado no seu tratamento, em que você está focado na sua restabelecer a sua saúde, de você fazer ali o teu melhor acompanhamento da medicina, porém, o seguro de vida ele te dá a proteção financeira para que sua conta de água, luz, internet, família, escola dos filhos, alimentação estejam sendo bancadas todo mês. Então, eu sempre falo, todo cliente que eu vou conversar, ele fala, e eu pergunto, né? Uma das principais perguntas que eu faço quando a gente está falando sobre esse assunto, e aí, irmão, você tem plano de saúde? Tenho. Falei, cara, top, muito bom. O plano de saúde ele vai te ajudar muito no tratamento. E fora, qual o seu plano B financeiro? E aí muita gente fala, cara, eu vou meter a mão na minha reserva para me sustentar nesse período. Tá, mas se esse problema durar muito tempo, sua reserva dura quando? Ih, caramba, só tenho 6 meses de reserva. Pô, e aí? Faz sentido você trabalhar a vida toda para juntar grana, para guardar, fazer caixa, para você dar um padrão de vida melhor, realizar um sonho, uma viagem, comprar um carro novo, comprar uma casa e de repente por conta de um inesperado, por conta de um diagnóstico, um acidente, você ter que meter a mão na sua reserva para manter o seu padrão de vida? Então, quando a gente estava falando sobre isso, né, naquele assunto foi muito bacana, a gente definiu ali, cara, a gente tem que andar junto. Eu acho que hoje, Júnior, te conhecer, eu acho que você conhecer meu trabalho só me fez crer ainda mais no que eu tô te falando, cara. Que a gente tem que andar junto. Né? Que o meu produto, né, o serviço que eu faço, junto com o serviço que você faz, muda a vida das pessoas. Muda mesmo, porque assim, é um negócio assim que eu não pago pra ver mais, tá, Everton? Porque assim, depois do Covid, eu vi... Rapaz, foi surreal você falar com uma pessoa numa semana e na outra ela falecer. Loucura, irmão. Loucura. E pessoas aparentemente saudáveis. Então, é um ditado que eu sempre usei, é meio pesado, mas hoje eu uso ele mais tranquilo. Pra falecer, pra morrer, basta estar vivo. O seu destino só Deus sabe como vai ser, você vai embora daqui, né? Como você não vai ficar entre nós mais. Mas eu não quero pagar pra ver como vai ficar minha família. Isso eu não pago pra ver. Eu pago o meu plano na Prudência hoje, mas eu não pago pra ver como... Porque assim, eu vou te ser sincero, é tão irrisório eu não falo o valor do investimento, mas eu falo assim, é tão irrisório o que você vai ter que tirar do seu orçamento para ficar tranquilo. Porque assim, digamos hoje que o cara falou, eu quero investir hoje 10% do que eu ganho, ou 5% do que eu ganho num plano na Prudência com você. Para pensar. O que ele vai ter de conforto, se Deus me livre e guarde, ele sofreu um acidente, ele descobrir que ele tem algo, ele tem que operar, a estabilidade financeira que ele vai ter no seu plano, não tem como. Igual o meu, o que ele vai ter tendo um plano de saúde, porque olha só, é o que eu falo para meus clientes, você tem 2 jeitos de ficar doente. Ou ficar doente tranquilo e o preocupado. Vamos lá. Não quer dizer que o médico do SUS é melhor que o do plano, não. Mas olha só. Eu tenho um parente, tive um parente há pouco tempo que cabeça fechada, tem condições de pagar o plano, mas acha que é jogar dinheiro fora. Passou mal. Internou. 8 no mesmo quarto. É 8 pessoas, tá? E aí, o ar lá é 16 graus torando, e são 4 ar. E não tem essa, tô com frio, não. Eles dão um lençol. Tá frio, tá coberta de casa. Porque a bactéria não pode ficar resistente. Então, se um pede para aumentar, outro para baixar, fica no 16 para todo mundo. Banheiro, parece que é esse banheiro de alojamento. São 5 lugares para você entrar assim, 5 vasos, né? Porque é um banheiro coletivo. Televisão, esquece. Todo mundo falando do seu lado, é rádio. Um tá com sono, outro não tá. Aí me fala, quer passar mal assim? Ou você quer passar mal, chegar numa recepção, ar-condicionado. Boa noite, como o senhor está? Porque lá, você chega lá, a pessoa parece que não dormiu, tá com aquela cara muito maravilhosa para te atender, né? Você pede um copo, parece que você tá pedindo a senha do cartão de crédito dela, né? Porque nem um copo tem lá para tomar água lá no SUS. Não, um copo. Pera aí, assim, a pessoa pega um copo com raiva. Chega lá na recepção do hospital, aí você... Vamos fazer o pedido da sua internação. Lógico, o plano também pode demorar em algumas situações, porque, gente, o pessoal confunde. Plano de saúde não é consulta particular, tá? Deixar isso bem claro. É maravilhoso. A pessoa faz um plano hoje que é a consulta amanhã, não é particular. Você vai ter uma consulta, né?
Pode ser com uma semana ou 10 dias, mas melhor que no SUS. Tem gente que espera 5 anos uma consulta, 3 anos. Aí você foi lá, internou pelo plano. Chega lá naquela cama, lógico, é uma cama de hospital, né? Você não tá indo pra parte hotel, é um hospital. Mas é 2 camas, aquela televisãozinha lá, 32, mas, né? É uma televisão, controlezinho na sua mão. Você faz amizade com um amiguinho do lado, se for enfermaria, combina, cada um escolher um canal, ou pega o apartamento com quarto privativo. Frigobar no quarto. Aí você não gosta de comida do hospital, você tem o direito de levar a sua comida, o seu lanchinho, se sua dieta for liberal. Poxa, gente. Aí me fala, quem tem mais chance de recuperar, de ficar mais tranquilo? Quem tá aqui ou quem tá no meio de 8 lá? É verdade. Eu sempre falo que o que eu faço, e agora até analisando junto contigo, o que eu faço e o que você faz é vender tranquilidade, cara. A gente não vende... Exatamente. Não vende seguro de vida e nem você vende plano de saúde. Vende tranquilidade. Tranquilidade do cara saber que se numa situação de imprevisto, seja na parte de prevenção no plano de saúde, ou seja numa parte de imprevisto como o seguro de vida, ele vai estar tranquilo, porque ele tem uma cobertura. Cara, Exatamente. ele vai encostar a cabeça e fala, pô, ninguém gosta de ficar doente, vamos lá, né? Ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de passar por uma situação de imprevisto como um acidente, ou até mesmo uma invalidez, ou até mesmo um diagnóstico de uma doença como câncer, como um infarto, como um AVC e por aí vai. Ninguém quer passar por isso. Mas, cara, se passar, qual é o teu plano B? Essa é a palavra de hoje. Qual é o seu plano B se você passar por uma situação dessa? Então, eu vejo, Júnior, que o nosso trabalho é muito mais do que venda de serviço, de um plano. Não, cara. O nosso trabalho é um propósito de vida, cara. E quando eu saio de casa, todo dia, e quem me acompanha no Instagram vê o horário que eu chego em casa, meia-noite, 1h da manhã, porque eu coloco isso como projeto de vida. Eu coloco isso como um propósito realmente de mudar a vida das pessoas através do meu trabalho. E eu vejo esse mesmo brilho no olho no seu trabalho. Que, de fato, sair do que você fazia e começar a vender plano de saúde e ser referência no estado do jeito que você é hoje, cara, são para poucos. Parabéns, tá? Pelo trabalho que você vem desenvolvendo. E eu acho que, além disso, trazer a conscientização à população. Que o plano de saúde, desmistificar, né? Que não é um negócio inacessível, que não é um negócio extremamente caro, que tem para todos os gostos, né? Tem para todas a gente sempre fala também na Prudential, né? Tem para cada realidade financeira, né? O cara que tá num momento melhor financeiramente, tem aquele ali mais top, tem um que não tá podendo investir tanto, mas ele não quer estar sem nada, tem outro ali que também vai atender, ou seja, para cada realidade da vida de alguém, existe uma solução. O negócio é não ficar descoberto, nem no plano de saúde, nem no seguro de vida. É não ficar descoberto. Algum você tem que ter. Júnior, eu quero um plano mais acessível. Hoje a minha realidade é... Eu abordo meu cliente assim, ó, qual é a sua realidade hoje? Quanto você gostaria de pagar? Porque a gente tem uma noção. É lógico que nem sempre a gente vai conseguir chegar, mas a gente chega próximo. É igual no seu caso. O Everton, eu gostaria de pagar tal valor. Tá, Júnior, eu vou ver se eu consigo montar. Então, assim, o negócio é a gente procurar e entrar no sistema de um plano de saúde, do seguro de vida. E aí a gente vai procurando métodos para poder alavancar o nosso rendimento, para poder ir melhorando. O negócio é não ficar sem. O problema é quando você fica sem. Infelizmente, essa é a realidade. Hoje eu costumo dizer que, igual, o carro, o ar-condicionado, hoje, onde a gente mora aqui, ele é uma necessidade. É melhor você dirigir um carro com ar sem direção do que com direção e sem ar. Agora não, agora tá frio, mas no inverno. É igual o plano de saúde. Eu brinco com meus amigos. Eu falei, rapaz, se for preciso eu paro de jantar, mas sem plano não fico não. Eu vou lá, tiro uma alimentação. E não seria ruim eu parar de jantar não, né? Fazer um jejum, né? Não seria ruim não, eu dar uma segurada não. Mas é sério. Sabe por quê? Porque mas isso é mentalidade. Isso aí é o que isso aí a gente tem que ter essa mentalidade. E você só alcança essa mentalidade quando você muda o seu ciclo de relacionamento. Verdade. Quando você começa a se relacionar com pessoas que têm uma mentalidade melhor que a sua, mais aberta, mentalidades que são mais experientes com você, a sua mentalidade muda. Quando você anda com pessoas que a mentalidade é abaixo da sua, infelizmente, o cara vai pensar, eu gastar R$200, um exemplo, num plano de saúde, eu como 4 pizzas. Vai.
É isso aí. Pior que é verdade. Entendeu? Então, assim, são as pessoas que estão em volta. Não estou falando poder financeiro, tá, gente? Não tem nada a ver com poder financeiro aqui. Eu estou falando de mentalidade. Prioridades também, né? Porque os maiores milionários, os caras não eram ricos. Os caras não tinham a mentalidade já lá na frente. Então, é isso que você falou. Prioridade. O que você prioriza na sua vida hoje? Hoje eu priorizo dar um conforto à minha família, em todos os aspectos. Sim. Eu priorizo hoje. Hoje eu conseguindo dar uma boa escola para meus filhos, eu conseguindo comer o que eu quero e quando eu quero, podendo viajar, eu já estou realizado. Né? Eu priorizo isso hoje. Tem gente que prioriza um carro zero, respeito. Tem gente que prioriza ter o melhor plano de saúde, tem gente que prioriza ter o melhor seguro. Cada um tem uma prioridade. Mas eu acho que essas prioridades elas têm que andar em conjunto. Eu não almejo o melhor plano de saúde. Vou pegar um mediano, mas vou fazer um seguro de vida. Ou um seguro de vida mediano, um plano. Você não pode ficar sem. É isso aí, eu sempre falo, né? Você não vai numa viagem longa e nem perto, tá? Posso até dizer, sem step no carro. Você vai, mano? Daqui pra São Paulo sem step no carro? Não dá não, né? Por conta do risco de furar um pneu, né? Mas deixa eu te falar, quantas vezes você já foi em São Paulo e furou um pneu? Pô, zero, velho. Nunca furou. Nunca furou. Mas mesmo assim você não vai, pô. Mas quando você vai sem, ele fura. Eu tenho clientes, às vezes, risco, né? que falam, rapaz, eu cancelei meu plano porque eu não tava pagando, tava usando. Eu tô passando mal, pelo amor de Deus, reativa. Vai, é sempre assim. Quando você tira aquilo que você precisa. É verdade. Aí que é o negócio. Então, quem não tem, fácil trabalho comigo, com o Everton. E se você já tem também e não está satisfeito onde você está, sou especialista em redução de custo, tá? Olha. Eu trago o seu contrato para mim, Verdade. Remonto ele, entendeu? Porque olha só, todo corretor de plano de saúde, hoje eu não me considero um corretor, eu me considero um consultor. É isso aí. As tabelas são iguais, mas tem as expertises diferentes, tem o relacionamento. Eu crio relacionamento com meus clientes hoje. Bacana demais. Júnior, eu acho que se deixar a gente vai ficar falando aqui até amanhã, porque o assunto é bom demais. Bom, né? A gente falou sobre empreendedorismo, sobre a sua história maravilhosa. Eu até queria aproveitar esse momento ao vivo. Acho que até, se eu não me engano, eu até vou ver aqui com a Cássia, que isso é inédito, né, Cássia? Entrega de apólice aqui é inédito, né? Então, eu queria aproveitar para fazer a entrega de apólice. Cadê? Tem como botar... Tem mais uma cadeira aqui? Para a esposa dele? Coloca aí mais uma cadeirinha aqui. Eu queria fazer esse momento aqui ser mais especial ainda e ficar marcado aqui nas nossas redes sociais e por aí e no YouTube. Coloca, pode colocar, por gentileza. Foi? Senta aqui do meu ladinho aqui. Isso aqui, ó, pessoal, vamos botar ela se apresentar aqui primeiro aqui, ó, antes de começar. A câmera tá nela? Dan. Vou colocar agora. Então vamos botar a câmera nela aqui agora. Tudo ao vivo e a cores. A gente vai fazer esse momento aqui em família. Faltava só as crianças, hein, cara? Só. Mas aí não tá tudo no mesmo lugar, não. Não, ia Dilma, tudo, né? Não Criança, ia tá vez. tudo no mesmo lugar, Eu tô não. com uma filhinha de 4 meses, cara, que eu sei como é que é. Ela tá naquele momento, já tá começando a morder a meia, tirar, botar na boca. Começando a mexer demais, não dá pra deixar muito confiando sozinho. Rapaz, nem parece ter 4 meses. A bicha é virada no giraia mesmo. Aí, acredito. E o pessoal falou, pô, menino é mais tranquilo. Pô, só se for na sua casa, que lá... Mas é verdade, mas aqui, geralmente o primeiro filho vem muito agitado, vem muito calmo. Lá em casa, o Lorenzo, eu brinco que se ele viesse primeiro, eu não tinha 2. Porque ele é fogo. Fogo purinho. Eu acho que é por isso que já vem o segundo meio agitado, né? Senão desanima. Então, Né? Ainda mais você que tá no projeto que tem 4, né? Rapaz, Meu Deus, não. então, o jeito tá... Bom, tipo assim, ela tá aumentando muito as metas, então a gente tem que investir esse dinheiro, né? Na Bíblia fala que filho é herança do Senhor, então vamos botar mais herança nessa Não, mas tipo terra assim, aí, né? hoje é dia 13, já bateu a meta, então, pô, pode botar mais uns 2 filhos aí que dá tranquilo, pô. Não, É mas bom que aí você vai bater a meta lá pra dia 20, dia 25. Quando bate a meta, aí a gente dobra a meta. Aí sim, cara, é muito bom. Já tá certo? Certinho? Então, beleza. Então, Júnior, isso aqui é um trabalho que a gente faz. Como todo mundo aqui que acompanha a gente sabe que eu sou da Prudential, né? A Orion Cash é uma master franquia da Prudential e eu faço parte da Orion através do canal Life Planner, que é o canal de distribuição e conscientização do seguro de vida da Prudential no Brasil.
E eu fico muito honrado mesmo de ter vocês como clientes, como amigos. Eu sempre falo que todos os meus clientes, eles viram amigos, porque eu tento ser o mais próximo possível, sempre estar perto da família, acompanhar a cada momento, e a gente tenta materializar aquilo que é intangível de alguma forma. Então, vamos deixar a esposa abrir aqui a apólice, pode ficar à vontade. Mas antes de abrir, se apresenta aí. Vamos lá, eu me chamo Gerlane, hoje tenho 40 anos, sou esposa do Júnior Santos, plano de saúde. E hoje eu estou trabalhando com ele, ajudo no marketing, ajudo no administrativo, coloco as metas para ele bater. Tá vendo? Todo dia eu vou lá e faço, olha, hoje você precisa entregar tanto, vamos lá. E é isso, a gente trabalha junto, tem dado muito certo, graças a Deus. Todo Tá dia. vendo, mano? Você é mandado 2 vezes, hein? Você é mandado em casa. Não, e quando eu falo assim, nossa, bateu uma meta, ela aqui, mas semana, eu falei, não, calma. É verdade. Ela já vem com a semana que não, eu falei, não, calma. Se bateu é porque é Ela capaz já- de ela não deixa fazer nem eu além. Acredita num trem desse? Legal, cara. Pode abrir aí, fica à vontade. Isso aí é a Vamos apólice lá. que eu fiz pro Júnior. No caso, pra família de vocês. Que lindo! Meu Deus! Mostra pra câmera aí o trabalho aí, ó. Gente, que coisa linda, que carinho, que cuidado. Olha isso, gente. Olha, muito obrigada. Deixa eu ler essa cartinha viu? pra vocês aqui. E aí a gente encerra, né? Porque senão vai ficar muito longo aqui. Mas só pra passar, é com grande satisfação que lhe desejo... Aqui, ó. Levei as fotinhas aí. Uhum. Que lhe desejo boas-vindas e agradeço pela confiança em meu trabalho e na Prudential do Brasil. Estarei sempre à disposição para lhe atender, esclarecer todas as dúvidas que possam surgir referente ao seu seguro de vida, auxiliando em todos os detalhes e cuidado. Mais uma vez, muito obrigado, Júnior. Muito obrigado, tá? Pela confiança de proteger a família de vocês. A gente que agradece. E eu amo a família de vocês e podem Amém. contar comigo no que for necessário, tá bom? Eu tô quase fechando. Quase não, eu vou fechar mais uma após e vem aqui de novo. Não, e aqui, eu gostei da sua ideia, tá? Eu vou copiar. Olha que negócio. Vai mexer, rapaz. Gente, olha rapaz, que cuidado. Legal, que irmão. cuidado. Não, muito legal. e falar o seguinte, né? Nossa parceria, ela já é sucesso, né? Eu virei seu cliente primeiro Aham. e agora E eu você é virei- meu cliente é também, isso daí, né? cara. A gente Então- fortalece aqui dentro. E eu sempre tenho isso por premissa, fortalecer quem tá comigo sempre. Pessoal, vamos encerrar por aqui, tá? Hoje esse bate-papo foi com essa máquina de venda aqui de plano de saúde, top 10 no estado do Espírito Santo, um amigo, um parceiro de negócio. E é isso. Vamos até a próxima. A Orion Cash fica por aqui. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.